cada um pode estar se dirigindo para a sala. Tem um pessoal que vai usar lá o salãozinho para ensaiar lá. Peço, vão aproveitar e vão ensaiar. E cada um pode dirigir para a sua sala. Nós estamos estudando. Opa, tá aqui, passando aqui. Vamos lá fazer um teste. Testando. Nós estamos estudando o livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja lá em Éfeso. Nós estamos no capítulo 4, vocês vão perceber que essa carta tem falado muito comigo nas últimas semanas. Começa a preparar e Deus, você tem que se policiar, porque quando você lê a Bíblia como se tivesse um espelho, você está se vendo na carta e você começa a ver onde você está. E aí Deus tem falado comigo nos últimos dias, assim, tem que tomar muito cuidado. Então, a carta diz o seguinte, no capítulo 4, nós vamos ler assim, bem rápido, né? É que ela é tão, assim, autoexplicativa, vamos ver que dá para você ler com calma e meditando, tá bom? Não sei se está funcionando aqui, tá? Não? Deixa eu voltar aqui. Efésios capítulo 4. Então, nós estamos aqui no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que recebeu. Então, o apóstolo Paulo fala, por favor, aí, dá para você viver de uma maneira digna? E aí? Não é? E aí, não entender que a grande dificuldade que nós temos em entender algumas coisas, e compreender algumas coisas que o apóstolo Paulo fala, é porque nós temos uma raiz, igual esse povo da cidade de Éfeso, que tinha um templo para Diana de Éfeso, que eles vendiam lá um monte de coisa. Em Atos 18 dá para você ler, verificar a dificuldade que o apóstolo Paulo teve ali naquela cidade. E aí depois ele escreve para essa igreja, ele consegue lá abrir uma igreja lá, ele consegue, então, ele manda essas cartas, porque das coisas que estavam acontecendo lá entre os irmãos, e ele escreve, então: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E já começa uma grande dificuldade. É ou não é? É, meu. Porque um acha que é mais do que o outro. Tá lá. Um aí não suporta conversar com o outro. Nesse sentido, tá, o apóstolo é lá, não é aqui não, viu? É lá, naquela igreja lá. Aqui não tem nada disso. Aqui todo mundo é humilde, todo mundo vive de maneira digna, todo mundo é dócil um com o outro, são pacientes e suportam um no outro. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Só um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso, o que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, assim, Deus vivendo em todos, fazendo tudo por todos, usando todos da maneira que ele acha, que ele acredita que você pode ser útil para ele. Deus está em todos aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho dele. O que significa? Ele subiu, senão que ele também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus, ele começa a organizar a igreja dele dessa maneira. Mas é Deus que levanta.
há uma organização. A igreja é uma instituição criada por Deus para educar também os filhos na fé. Mas é Ele que levanta. Observe, Ele designa uns para apóstolos, que são os missionários, vamos pensar assim, outros para profetas, outros para evangelistas, para a continuidade, e outros para pastores e outros mestres. E vai continuando, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe quando isso vai acontecer? Você vai atingir a maturidade, 100% Jesus. A gente coloca no carro, às vezes, né? 100% Jesus, 100% mentiroso. Não pode esquecer. Não é? E esse preparo, enquanto você estiver respirando, enquanto eu estiver respirando, é isso. Cada dia uma lição. E aí, quando você quer ler um livro, você tem que ver outra lição, ele vai te mostrar outras coisas. E a vida vai seguindo. Como diz uma loira, é a vida. O propósito, olha só, o propósito que Deus nos chamou, que ele decidiu habitar em cada um, para unir todos com um propósito. E Ele vai levantando pessoas, vai colocando nos lugares com o propósito de que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogando para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos crescer, tendo como referência Cristo. Mas como é que você está convivendo com pessoas? Não tem como, você tem que olhar. E a Bíblia vai dizer, ó, é pelos frutos que a gente vai te conhecer. E ele vai continuar a carta dizendo o seguinte, olha, dele, que é a cabeça, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua. É por isso que nós temos que ter um organograma, qual é a função, qual é o cargo que cada função exerce, tem a obrigação, não é obrigação, o prazer de servir. Você não tem obrigação de nada aqui. O seu patrão é Deus. Ué? Ele te chamou para trabalhar na obra dele. Ele vai te capacitar. Ele vai colocar as ideias no seu coração. É tudo para ele. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Quem mandou a gente querer ler essa carta? Estava tudo perfeito para nós. A gente fazia tudo da nossa maneira, tudo como a gente quer. Aí Paulo, só um lembrete, tá? Não esqueça que foi Deus que levantou com o propósito de unir o corpo, unificar o corpo em amor. Todas as juntas. E aí nós temos que aprender. Aí ele fala assim, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão escurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Quer dizer, a gente não quer mudar algumas coisas, eu não quero mudar algumas coisas em mim, que eu tenho a convicção de que aquilo é o melhor. E Deus falou, enquanto você estiver pensando assim, não é o melhor. O que eu penso? O que eu estou pensando? Tendo perdido
toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Foi? De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. É por isso que nós precisamos, de novo, próxima lição do 2023, o Evangelho. Vamos ler juntos os Evangelhos. Nós temos que ler. De novo. E amanhã, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Porque a minha missão, a sua missão é anunciar Cristo. E aí, quando comete erros que você traz para cá, achando que pode, o apóstolo, Deus permitiu que muitas cartas foram escritas. Ó, não pode, amiguinho, ó, você está fazendo igual você fazia lá. Quanto à antiga maneira de viver, aí, parece que é para mim. Parece que eu estou morando lá na igreja. E todo cristão tem essa Bíblia, todo cristão tem esse livro, a gente não lê. E se lê, não medita. Porque a gente continua fazendo as mesmas coisas todo, vai ano, vem ano, está acabando mais um ano. E quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, prevenientemente da verdade. Nós precisamos entender que nós somos uma nova criatura, que nós somos semelhantes ao Cordeiro, semelhantes a Deus. Mas é uma luta. Aí começa a fazer um monte de tranqueira dentro da igreja, e está aí. Uma luta, quando tá, na verdade está... Senhor, olha só, é autoexplicativo essa carta. Portanto, cada um de vocês... desculpa. Eu estou me empolgando aqui, mas não é para você, não é para mim. Não é para os cristãos atuais. É lá para a igreja de Éfeso. Entendeu? Então, nós somos perfeitos. Certo? Portanto, cada um deles deveriam abandonar o quê? Não, peraí. Estou lendo isso na Bíblia. Caramba, Paulo não pode ter escrito isso para uma igreja de irmãos. Eu vou pular essa capítulo, vou pular esse versículo. Não é para nós. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Os que furtavam, mano, para, né? Rob tênis. Não é para crente isso. Tá? O apóstolo Paulo está enganado. Então não é possível. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, meu filho, fazendo algo de útil com as mãos. Com as mãos, né? Eu estou pensando assim, porque quando você lê essas cartas, prepara, eu fico apavorado, sabia, cara? Porque a sua vara, a medida da sua vara, ela aumenta. Eu estava tentando explicar esse termo para meus alunos na escola lá. Pô, cara, você tem que nivelar por cima, cara. Como assim, professor? A sua vara está meio metro no chão, meio metro eu venho e pulo, cara. Nas Olimpíadas você tem uma altura mínima para você vir correndo e
e cair, né? Tem um mínimo. Você não quer ser um atleta de Cristo? Você está colocando a varinha. Aí ele falou assim, ei, você que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que... Só aí ele já pega muitos, sim ou não? Pega, meu. Aí você sai batendo boca. Aí você faz alguma coisa, você fala... Aí você fala mal das pessoas, você quer comentar sobre tudo, em todo lugar, você quer falar sobre tudo. Você fala muito do pouco que você conhece. É ridículo. É ridículo. É ridículo. Você quer se envolver em tudo lá. Em todo lugar que você vai, tem gente que sabe tudo. Dá opinião de tudo, sabe tudo. Você leu, eu ouvi ali, ouvi ali. Ouvi ali, ouvi ali. Aí o novo homem não deve ser assim. E quando eu falo novo homem, nova mulher, tá? Sentido. Esse nome é só para os homens. E essa carta está lá, está na sua Bíblia aí, você não abre. Aí ele fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, se alimentando de tudo aí que você põe para dentro. O apóstolo Paulo vai terminar essa carta para acelerar, porque assim, ele vai dar uma dica, põe a armadura aí, pelo amor de Deus. Não está dando. Aí ele fala assim, Deus com o qual vocês foram selados, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Meu Pai do céu. Ele continua a pancada, viu? Ele continua, que nós separamos por capítulo. Portanto, depois de tudo isso, ele fala assim, ei, seis imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que tudo que você fizer tem que estar gerando frutos de arrependimento, bons frutos, é atitude. Eu sei que eu posso falar. E é por isso que tem que aprender. Aí você vê que você não passou na lição. Porque impacta. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Ele está falando para a igreja de estar lá dentro. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graça. Que brincadeira. Nossa irmã tinha que viver no mosteiro. Mudar para longe, ir sozinho. Não respeita o próximo. Traz as imoralidades para dentro da igreja. Ei, vou repetir, tá? Nós não estamos falando da igreja atual. A carta 2000 anos atrás. Ufa, nós aprendemos com isso. Nós valemos bastante, não é isso? Porque vocês também... Jesus. Foi. Desculpa, acho que me empolguei aqui.
Eu acho que está valendo, se tiver um outro aí depois. Aí ele fala assim, não, aí. Acho que estou empolgado, acho que apertei o botão aqui sem querer. Desculpa aí. Porque vocês podem estar certo disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem a fatura chega. Não chega? Não chega a continha de luz para pagar? Não chega a continha de água? Não tem que comprar todo mês, não vem a fatura das compras? Fica. Portanto, não participe com... Olha só que eu posso falar. Não participe com eles dessas coisas. Ele está falando das coisas que estavam acontecendo dentro da igreja. Não participe com eles. Ah, eu tenho que cancelar um monte de irmão. É isso? Não, né? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E é aí que mora o perigo. Porque você ajoelha, você vai buscando a Deus todo dia, aí você começa a estudar, aí Deus prepara uma carta para você ensinar, e parece que os seus olhos, você começa a ver coisas, sabe? E que não, é da minha cabeça, não, é da minha cabeça, não, é da minha cabeça. Então eu decidi, olha, é da minha cabeça, então eu vou orar, vou interceder, vou deixar que Deus mostre, que Deus corrija, isso. Porque senão você fica muito crítico. Mas eu não vou compartilhar com nada disso. Bom, não vou rir, não vou participar, vou me afastar. Vou orar, vou agir de acordo com a vontade de Deus, com a palavra. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. A gente fica com vergonha. Você mostra, não é. Você fala, não é. Então, parei. Deixa a palavra falar. Eu sei o que você está fazendo, não quero fazer e também não quero ver. Mas se Deus está mandando você ler isso aqui, ajuda aí também, né, irmão? Você tem que ter uma vida santa. Você foi escolhido por Deus. Você está cantando para Deus, tocando para Deus, servindo a Deus, trabalhando para Deus. Você é filho de Deus. Seja imitador de Deus. O apóstolo falou, então seja o meu imitador. Então me siga nas redes sociais da Bíblia. Siga o apóstolo Paulo. Todo dia lê uma carta dele. Boa, né? Vou lá colocar. Olha, vamos seguir o apóstolo Paulo. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as... Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho. Pode beber, pode beber, pode.
Risca aí. Bebeu socialmente uma garrafa. Aqui é a igreja. Desculpa. Estava lá. Aqui não se embriague com vinho que leva à libertinagem. Não pode, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que você não bebe a Bíblia? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E aí? Top? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se. Cadê a minha? Saiu. Nessa hora. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O cara está dizendo, olha, entre uma opinião ou outra, repensa mais, vamos discutir um pouco mais. Não é eu sou assim, eu cresci assim, não vou mudar. Eu aprendi dessa maneira. Não, eu estou certo, você está certo. Não, isso é para os dois. Prevalece o amor de Cristo. O que Cristo faria? Mandaria os dois para o inferno? Não, ele já foi, a graça. Mas fica aí brincando, viu, de Cristo aí. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, se entregou. Agora ela chega. Aí, fala. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E sabe o que ele está falando? E hoje, está aqui filmado, hoje eu morro em paz. Ora, pô, sabe você honrar a esposa, honrar a família, não ser brecha, estar na presença de Deus, tentar fazer tudo da melhor maneira possível, com as minhas limitações, mas assim, isso aí, a honra, ame. O amor, na verdade, ele é testemunhado na ausência da pessoa. A gente ia falar sobre isso, sobre integridade. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, porque também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e iniciar a sua mulher, e ambos se tornarão uma só? É uma pessoa só. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A sua esposa é a mais próxima e vice-versa. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também, mulher, como a vocês mesmos. E a mulher trate o marido com todo respeito. E o respeito, mulheres, homens, já falei, não é na presença do marido, da esposa, é na ausência. Aí o marido sai daqui lá, né, arruma a cama, lá, fica falando mal, não estou falando, dou um exemplo, hein, né? Estou falando assim, ficar falando mal do seu marido para suas colegas e vice-versa, não fica falando que é bom também não, viva naturalmente, conversa entre salmos, louvores, lá não tem que ficar falando nada. Porque você tem que resolver as coisas. Deus uniu você e a sua esposa para eternamente. Vocês vão viver eternamente.
Ah, vou se divorciar, vai para o inferno. Quem é que está colocando na sua cabeça as coisas? O João Batista perdeu a cabeça, porque falou a verdade lá para o Herodes, Herodia lá. Tá catando a cunhada, hein? Está lá, publicamente. Não sabia se ele falou. A gente não fala mais. Aí o apóstolo Paulo fala, ei, ô filhos, você escapou também não, viu? Fica na internet aí, tá achando que vai, eu não estou ouvindo a palavra, então eu estou isento. Começou a saber o que é certo e errado, meu filho. Começou a querer escolher a marca do tênis. Aí, amigo, você já está querendo assumir, né? Obedeçam os seus pais no Senhor. Pois isso é justo. Ué, não é justo você obedecer o pai no Senhor? Não é justo. Fala para a criança. Oh, não, eu vou para onde eu quiser. Honra teu pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Está lá. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É o primeiro. Cadê os moleques? Está tudo infantil, né? Tem uns dois jovens que já acham que é dono, sabe tudo, né? Tem um de 20. Começou a ler teoria. Vi teoria, falei, Arthur, na prática a teoria é outra, filho. A vida vai te ensinar algumas coisas. Não, mas o estudioso, o teólogo, o outro teólogo. Tá. E você, ô profeta? Deus não fala com você, não? Você não tem vida? Você não tem a Bíblia? Deus não fala com você? Você não tem exemplo em casa para seguir? Tudo bem, pais, também não irrita seu filho, né? Deixa ele viver. Tudo bem, deixa ele escolher. Eles vão escolher, não tem jeito. Eles vão ter que escolher. Nós vamos educar, não vamos educar? Está faltando o número 1 aqui. Entendeu? Está aprendendo. É do Senhor. Está passando por uma escola, por um vale. Tem que orar, interceder. Por os que estão ausentes. Está gravado aqui. Eles estão aqui, ó. Consigo visualizar o rosto. Onde eles estiverem, estão pensando, poxa, tem escola bíblica lá, hein? Tem culto à noite. Lá no fundo o Espírito Santo vai falar, ó, está tendo culto lá. Tem gente orando por você. Fica firme. Pais, não irrite seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho no Senhor. Escravos, ou você viu que trabalha o seu escravo. Obedeça aos seus senhores, meu. Na hora de trabalhar, é trabalhar. Sai da internet na hora de trabalhar. Eu sei que é difícil, durante o curso você não sai da internet também, mas lá você vai ser demitido. Que já você vai ser retirado da obra. Você está pensando que eu estou falando brincando? Enquanto você está aí na sua, levando as coisas do banho-maria, olha a história do profeta Samuel. Tem outras. Davi. Você nunca pensou que é um tempo que Deus te dá para você se arrepender, para você dar força? Não tem brincadeira. Deus, ele protege mais, ele cuida mais do nome dele. Não para de brincar. Para de brincar. Vai ser muito chato depois. Eu saí porque a igreja tal. Você saiu porque você não quis se arrepender. Fala a verdade. É que aqui é CLT, né? Está demitido. Não interessa por quê. Desde que você pague as cláusulas, não é? 40% aqui, 1/3 ali. CLT. Está demitido. Não, mas vai para o céu. Vai nessa. Vai. Céu. Onde? É isso aí.
obedeçam-lhes, não apenas, viu, o seu patrão lá, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam. Só falta nas empresas agora, na escola tem câmera em todos os corredores. Sorria, você está sendo filmado. Tem gente observando. Você pode ver, normalmente os funcionários, nós somos contratados pelas nossas competências, mas somos demitidos pelas nossas atitudes. Então, tem que tomar muito cuidado. Sirvam os seus senhores de boa vontade, servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Sejam escravos, seja livre. Se está trabalhando ou não, sirva ao Senhor de coração. Vocês, senhores, você que é empreendedor, trate seus escravos, seus funcionários da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que você sabe que o Senhor deles e de vocês está nos céus e não faz diferença entre pessoas. É profundo isso. O ruim é quando você é subordinado a pessoas que acham que é a luz do mundo. Vamos continuar. Finalmente, ufa, está acabando a carta, hein? Não, o apóstolo Paulo fala, ó, depois que você pensar em tudo isso que eu escrevi nos 5 capítulos, depois que você parar, repensar, parar de mentir, parar de furtar, parar de enganar, parar de cobiçar a mulher do outro, parar de com conversas tolas, lê. Finalmente você vai entender isto. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, contra todos os métodos, tecnologias que ele está desenvolvendo para te derrubar. Ô, cadê essa armadura? Eu quero. Então, vamos lá. Pois a nossa luta, aí começa. Caramba, viu? O homem sempre esteve em luta. Porque o homem está em luta, porque ao invés de ele ficar feliz com o que Deus está dando para ele, ou discutir com Deus, porque o que ele está fazendo não está agradando, ele vai olhar para a vida do outro. Deus recebeu a sua oferta, hein? A minha não. Deus, você está prosperando, hein? Eu não. Ao invés de você procurar se corrigir, você quer destruir o outro. Porque na sua cabeça, se não tiver o outro, Deus vai olhar para mim. Foi assim, o primeiro homicídio. Lá. Abel e Caim. E nós estamos em guerra. E a nossa luta não é contra homem, não é contra carne. Pessoal, nossa luta não é. Olha, eu estava assistindo antes de vir para cá, estava passando O Homem de Aço. Pela 1000ª vez, a gente toda hora assiste a uma concorrência desleal. Né, meu amigo? Aí, na última cena que ele mata o cara lá, ele queria matar. Ele não queria destruir o inimigo. Ele queria, até o fim, ele lutou para o inimigo repensar que ele queria matar lá. Lembra do filme, né? Que no último, ele não queria. A luta dele era alimentar, a essência dele é boa, né? A nossa essência é amar. E a gente aí, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então eu estava pensando, se todos os remédios políticos fossem bons, né? Ele tem uma grande reunião. Olha, o povo está precisando disso aqui, tá bom? Todo mundo. Quanto que arrecada aqui? O que produz ali? Vamos fazer uma grande mesa. Vamos discutir. Entendeu? Não. É um achando que está melhor, que é melhor que o outro. Ali. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe todo um poder arquitetando a maldade no ser humano, que a grande preocupação são as novas gerações, que estão tão bitoladas, vão crescer tanto. O diabo está cegando o entendimento das pessoas, porque eles estão achando que estão sendo mais inteligentes, bisbilhotando a internet toda hora, a vida de alguém, vida de alguém, vida de alguém, e fica sem vida. É um bloqueio no entendimento. Aí você vai explicar, tá, mão direita, ei, é a outra direita. Quem quer responder? Para ficar livre. E isso é muito sério, que nós vamos estudar com calma depois. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Ei, nos dias maus, você tem que se preparar, nós temos que aprender a agradecer a Deus em todos os dias. Se preparar quando está tudo bem, tudo bom em casa, tudo feliz, sem briga para lá, para cá, tá aí, ali naquele momento, criar um vínculo de leitura, de invocar Deus. Por quê? Porque o diabo está ali, né, se escondendo, esperando uma brecha. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. A calça aqui, né? Cinto da verdade. Palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Seja pronto para visitar alguém, para levar a palavra de Deus. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Você viu que interessante? Que ele fala assim, né? Que usem esse versículo que eu gosto. Usem o capacete da salvação. O cara quando está de moto e cai, se tivesse um capacete, um abraço, né? Mais ou menos assim, aumenta muito, 90%, 99%, tal, de bater a cabeça já era, certo? Se você parar bem, o capacete, aquele, né? Não protege tudo assim, olho, não protege as orelhas, ouvido, não é? Por quê? É isso aí. Aí, quem está com o celular? Levanta aí. O celular está ali, olhando. Opa, os olhos. Não estou olhando. Ouvido, fone. Não tem aquela viseira. Olfato. Boca. É por onde entram as informações. Na sua mente, no seu coração. Você tem que ficar muito esperto com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Proteja sua cabeça. E quando tirar a viseira, fala, representa aí. Sabe quando você imaginar o seguinte, vai ter um evento lá em outro estado, vocês vão representar a igreja lá. Você representa a igreja, representa lá, hein? Onde você estiver, você representa o evangelho. Representa lá. Até a palavra que é a palavra de Deus, no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. Aí ele vai falar assim, ora por mim também. Também sou homem como vocês. O apóstolo Paulo fala isso. Ora por mim. Para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Estava na prisão. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Se você permanece no Evangelho,
se você procura, sabe, caminhar, crescer, não tem como. Deus vai te levantar. Você precisa falar aquilo naquele lugar. É assim que funciona. Ah, amanhã eu vou. Não existe isso, não existe. Eu fui visitar uma igreja aí há muito tempo na minha conversão, que eu queria muito visitar. Porque uma irmã foi curada do filho dela, na verdade, ela pegou AIDS, a gravidez lá do ex-marido, há muito tempo. E aí nós oramos, sabe, para que Deus pelo menos curasse a criança, que ela não pegasse AIDS. Era muito difícil. E qual foi o milagre? Fala. A criança nasceu sem milagre, sem AIDS. Só que na época, eu estava numa igreja, quando eu comecei, e assim, eu buscava, ia para a igreja A, B, C, eu queria ler, eu queria buscar, e sabe, automaticamente. E aí é muita coisa assim, mas eu pegava a essência da palavra. E aí aquela irmã, ela precisava de uma igreja que tinha uma doutrina mais rígida, ela. E aí, como o evangelho, ela levou, tinha PGM na casa dela. Culto de oração, o irmão dele é pastor hoje, tem uma ideia. Se converteu, é pastor. Lá em Pirituba. E assim, toda semana, ela morava lá em Perus, ali pro lado ali, né, da banda ali, da bota do Judas ali, onde ele perdeu. Aí acontece. E aí, o irmão dela se converteu a pastor. Só que o professor Cícero queria que você fosse conhecer a minha igreja, porque eu mudei para lá, estou me sentindo tão bem lá. É uma prima de você, brincadeira, a congregação cristã. Aí só que é diferente lá. Eu me sinto bem, mas é diferente de vocês. Eu falei, ó, vai com Deus, eu vou lá visitar. Eu fui, eu queria muito conhecer. Aí realmente tem todo um esquema diferente, tal, né, tal. Mas assim, eu estava louco para ver a palavra. Como é que era a palavra? Porque assim, o pessoal falava, com que o irmão está com a palavra hoje? Lá. Ah, na boa, é igual aqui, vai. Eu já falei, pastor, é o seguinte, olha, a hora que quiser eu prego, porque eu estou preparado. Porque Deus vai te usar, acabou, não tem. É só você ler a carta. Porque você não vai falar de você. A fonte é a escritura. A fonte não é o pregador. Vocês já pensaram nisso? Que é só você abrir a Bíblia e ler a verdade. E a verdade vos libertará. Para! É só abrir a Bíblia e ler. Só que você tem que conhecer, você tem que ler em casa, meditar, você tem que andar com Deus. Senão, como que o Espírito vai lembrar das coisas que ele te ensinou, se você não aprendeu com ele? Não tem lógica. Os alunos querem tirar 10, mas eles não estudam, não tem lógica. Eu vou fazer prova sem teste agora. Oh, eu não falei que era D, não falei que era E, não falei que era B. Nossa, estou cansado. Agora tudo prova sem teste. O que você falou que era mesmo? Professor, agora molhou. Deitei na sua prova. Aí tirou 3, acho que ele deitou e dormiu. Vou tirar um teste. É chute. 6 passa. E ele fala assim, olha, eu sou embaixador do Evangelho. Eu preciso entender isso. Eu preciso manter a humildade. Eu preciso entender que Deus trabalha na vida de cada um de uma maneira individual, para que haja crescimento. E eu vou colocar na igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres, ministros, para que haja um crescimento e para que todos mirem Jesus Cristo e tentem seguir Jesus. Mas você precisa ler de novo essa carta na sua casa. Mas se prepara, porque assim, ó, qual é o medo de ficar lendo essas coisas? Porque Deus vai começar a te mostrar. Aí, ó o Tiquico. Irmão amado e fiel, servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os
encoraje. O apóstolo Paulo falou assim, olha, prega o evangelho aí, prega. Aí você vai começar a ser notado, porque não dá para escrever, para esconder uma lâmpada assim debaixo da mesa. E aí, quando você começar a se dedicar a Deus, Deus vai te usar, vai te usar. E o diabo vai te cercar, para Deus não te usar. É essa aí. E aí, vai experimentar uma coisa ali, experimentar coisa ali, mas no final, ele termina assim, ó, paz, seja com os irmãos, e amor com fé. Amor com, uma mistura, hein? Amor com fé. E amor com fé da parte de Deus. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Mas, ó, lá de Deus é amor e fé. De Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. A paz vai estar no seu coração quando você começar a expressar o amor incorruptível de Jesus Cristo através das suas atitudes. E como nós vemos aí, aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Todas, em todos os sentidos. Deus seja louvado na sua vida. Obrigado pela sua presença. Nós vamos voltar a 2023. Nós vamos ler de novo, aqui, desse púlpito, com vocês, capítulo por capítulo do Evangelho. Nós vamos ver Cristo em ação, juntos. Depois a gente escolhe outro livro aí. Mas nós precisamos ler o Evangelho, porque parece que estão pregando outro Evangelho do que aquele que o Cristo foi crucificado, morreu por mim, morreu por você e ressuscitou. Cristo está vivo. Ele está aqui. E está em você. Amém? Obrigado. Boas férias, acabou a escola bíblica desse ano. Eu vou fazer vai. Acabou a escola bíblica esse ano. Ufa, vai ganhar um café agora de fora. Sabe por quê? Assim, nós temos no próximo sábado, próximo domingo tem um evento de debutante infantil. Aí no outro final de semana começa as apresentações, outras apresentações. Então, assim, vamos dar uma refrescada para o pessoal do louvor também se preparar, vai arrumar cenário, tudo. Então, nós só voltaremos em fevereiro. Descansem daqui, mas não descansem da Bíblia, tá bom? Eu vou colocando uma mensagem por dia, se vocês quiserem, lá no grupo, mando para vocês, porque assim, não pode deixar de ler a Bíblia. Não pode deixar de ler a Bíblia. Se preferir, se der, medita também, tá bom? Nela de noite, não só ler. Paz.